42 casos de suicídio já foram registrados até o dia de hoje, no ano de 2011. Já é muito mais do que em relação a todo o ano passado e comparado a um histórico de pelo menos 10 anos que é desenvolvido pelo Almir Fernandes de Souza, que é profissional da Polícia Civil e do IML, do IGP, em relação a suicídios. É um número muito alarmante e por conta disso nós estamos aqui para conversar com o Almir. A preocupação ela é muito grande, né, Almir, em relação a esses casos. O que a gente pode falar em relação aos suicídios aqui na nossa região carbonífera? É bem preocupante, Altair e telespectadores, por conta dessas ocorrências, né, que o ano passado, como tu falou, foram 34 casos o ano todo. Este ano, não terminamos o ano ainda, faltam alguns meses, e já chegamos a 42 casos na sexta região. Então a gente precisa mesmo falar desse assunto. Não entrar em muitos detalhes, mas esses números precisam ser levados à opinião pública, pelo menos no sentido de chamar atenção, né, para essas ocorrências, e principalmente indicar locais de ajuda, né, isso pelos levantamentos que fizemos, porque até que se prove ao contrário, né, a gente faz investigações desde o local da ocorrência, até mesmo durante o inquérito policial, onde muitas pessoas são ouvidas, e chega-se a conclusão final de suicídio. Mas é bom as pessoas já saberem que existem alguns sinais, existem alguns indicativos, alguns anúncios que as pessoas, essas vítimas, precedem, que é importante as pessoas ficarem atentas. O que é importante a gente passar para o público telespectador em relação a esse assunto? Por exemplo, esses sinais, existe prevenção para o suicídio? Eu acredito que sim, Altair. À medida que as pessoas buscarem ajuda, o primeiro sinal é buscar esse tipo de ajuda, por isso que a gente precisa trabalhar muito, porque aqui a gente trabalha depois do ocorrido. Mas é importantíssimo formar uma rede, né, de pessoas envolvidas, instituições, para essa finalidade. Eu falo aí do SAMU, do Corpo de Bombeiros, dos prontos-socorros, dos hospitais, dos centros de saúde, né, porque a gente precisa trabalhar na prevenção. Onde é que está a prevenção? É buscar nas tentativas, né? E são muitas, a gente perde as contas por conta de não haver notificação. Veja que o estudo mostra que cerca de 25% das tentativas não são comunicadas. Então, ou aliás, são comunicados, apenas 25% são notificadas e buscam ajuda. As outras são atendidas em emergências, vão para casa. Certamente essa pessoa será um potencial suicida. Os sinais de suicídio, as pessoas têm que estar atentas, alertas, porque para ajudar realmente uma pessoa que está precisando? Ainda retornando aos fatos assim, né, de ocorrências, né, em torno de 90% de ocorrências desses casos, as pessoas tiveram precedentes, quer dizer, tiveram tentativas anteriores, né, que não foram buscar ajuda, enfim, não sabiam o que fazer. E muitos desses também anunciavam, falavam, né? E as pessoas realmente ignoravam, porque nunca ouve-se falar de que houvesse morte por essas ocorrências. Então as pessoas meio que ignoram, não valorizam esses reclames, esses anúncios, né? E principalmente essas tentativas anteriores. Então o que tem que se fazer? Ao primeiro sinal de alguém que está comentando isso, não que todos os casos serão assim, mas pontuar. Cada caso de alguém na família que fizer esse comentário, mesmo que pareça um absurdo, mesmo que pareça que só vai chamar a atenção, tem que valorizar. É buscar aqueles locais de ajuda. E quando houver algum fato, e como tem muitos, né, por exemplo, de overdose de medicamentos, as pessoas vão aos pronto-socorros, e outras tentativas quaisquer, aí sim, aumenta a atenção para buscar mesmo uma ajuda, porque as pessoas precisam, de repente, conversar, precisam desabafar, precisam expor seus problemas, né? E resolver com soluções. Quem sabe aí, se for uma pessoa depressiva, se for uma pessoa que tem um cotidiano diferente, proporcionar a essa pessoa um modo de vida diferente, né? Quem sabe outras atividades, enfim. Nós temos como forma de ajudar essas pessoas o CVV, as SERES, o CAPES, a UNESC, o seu trabalho. Quais são as formas que as pessoas podem recorrer nesse momento de desespero para buscar uma ajuda? Normalmente tem um fundo psicológico, né? E isso está bem declarado. Existem aqueles casos de pessoas assim com debilidade mental, outras circunstâncias, né? E tem outros casos também que a gente faz levantamento que às vezes foge ao controle,
pessoas com doença em fase terminal, que tudo isso afeta muito o psicológico, as pessoas realmente não têm um destino, não têm uma perspectiva de vida, né? Mas enfim, elas devem, então sim, por exemplo, o serviço público dispõe hoje de serviços prontos para atendimento a essas questões psicossociais. Como tu falasse aqui, tem o CAPS, né? O Centro de Atenção Psicossocial, através do telefone 3445-8488, 3445-8488, é um local público. Tem os CERESTs, né? Que é o Centro de Referência à Saúde ao Trabalhador, também pode buscar na rede municipal. Tem a própria Unesc, que trabalha nessa questão agora de elaborar consultas e buscar essas pessoas. E o próprio CVV. O CVV, através do 3439-0222 ou 141. Esse 141 é 24 horas. E o CVV está pronto. Outro dia, a gente conversando com voluntários do CVV, eles têm, em média, 300 ligações por mês, né? Sem conhecer muito. É sinal de que as pessoas tendem a buscar ajuda assim, no momento de solidão, no momento de depressão, no momento de extrema necessidade. Então, precisa realmente ser difundido, divulgado, e é o mínimo que a gente pode fazer. Se de repente alguns de nós puder transmitir isso, e do outro lado estiver alguém ouvindo, certamente alguém no desespero, que buscar uma ajuda, a gente vai estar salvando vidas. Muito obrigado, Almir Fernandes de Souza, passando o recado em relação a esse importantíssimo assunto. Eu sou Altair Magaim para a Linha Verdade.